Estamos de volta. Meu Deus, o tempo passou, voou e eu acabei não vendo que a live ia cair e caiu. Mas o cair é do Instagram e o levantar é da gente também. Caiu, pessoal! Caiu, estamos de volta. Meu Deus, deu uma hora já de live. Hoje comigo aqui na série Bíblia na Mesa. Bíblia na Mesa, Deus purinho. Jesus purinho. Desculpa aí, mano. Você tava bem no meio do mistério aqui, caiu. Tava no meio do mistério, cara. Mas Mas, é isso aí. mas Eu queria continua, dizer continua, que continua. queria dizer que é possível, né? Você que está aí nos assistindo, não tem como. Quando a gente crê e recebe esse amor, é inevitável não vermos resultados coerentes nas nossas vidas. E por mais que o lado de fora se suje, ele ainda continua nos limpando com o seu sangue, com o seu amor. E eu creio que quando cremos e recebemos desse evangelho, as nossas vidas mudam, os nossos resultados, por mais que nós não nos preocupamos com eles, mudam, as nossas amizades mudam, os nossos ciclos mudam, É, e eu, inclusive, até de cidade mudei. Então, isso é magnífico. Crer que Jesus, ele é simples e poderoso para mudar e, meu Deus, para sempre as nossas vidas. amém. Amém. Pessoal, eu queria abrir para algumas perguntas aqui antes da gente encerrar já a nossa live de hoje. Acho que o primeiro bloco aí já foi bem. Foi overdose hoje, mas eu sei que ficam algumas perguntas no ar. Já perdi muitos amigos por esse assunto, e graças a Deus que eu perdi eles, que me atrasavam a vida pra caramba. Né? Gente religiosa tem que sair fora mesmo, tem que cair fora. E religião é aquilo que, na verdade, proporciona para as pessoas segurança e conforto. O evangelho proporciona vulnerabilidade e risco. Né? O evangelho, a proposta do evangelho é você viver debaixo de risco, é você viver debaixo de vulnerabilidade. Isso é sempre um desconforto muito grande, mas eu não quero que ninguém saia daqui hoje pensando, supondo aquilo que não foi falado, né? E a gente tem ouvido seletivo, a gente escuta aquilo que a gente queria escutar e não o que foi falado. Então, se você tem alguma pergunta aqui, o nosso Macaulay Culkin está aqui para responder para vocês hoje e fazer essa carinha de né? Macaulay, olha lá, Fui liberto. foi liberto, foi liberto. E é isso aí. Mas a gente está falando aqui de libertação de suicídio, né? Quando são verdades eternas que tiram sentimentos que as pessoas conviveram a vida inteira. E da noite para o dia, elas estão livres e libertas, né? Jesus, ele falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes da cruz, o diabo saía porque precisava ser expulso, o demônio. Hoje, depois da cruz, nosso maior instrumento de libertação se chama revelação das Escrituras. Quem conhece a verdade é liberto sem ter expulsado um demônio. Eita glória. Por isso que quando tem muito demônio no lugar para ser expulso, eu fico questionando o que estão pregando ali. Porque onde tem o conhecimento da verdade, a ponto que as pessoas se fundem nessa verdade, porque a verdade não liberta. Guarda isso. A verdade não liberta. Porque se a verdade liberta, todo mundo já devia estar livre. Porque todo mundo conhece a verdade, sabe da verdade. Só que é o conhecimento dessa verdade. Conhecer é a palavra de Adão conhecendo Eva. E Adão conheceu Eva. Conhecimento fala de coito. Fala quando um coito foi rompido. Isso é conhecer. A gente precisa ter uma relação íntima com a graça, com a verdade. E conhecereis a verdade. E aí, essa verdade nos libertará. Quando você tem o conhecimento da verdade, você é livre de vícios sem ter feito campanha. Quando você conhece a verdade, você é livre de demônios sem ter feito cura espiritual. Quando você conhece a verdade, você é livre e curado de alguns traumas e cicatrizes emocionais sem ter ido no psicólogo. Estamos falando de algo sobrenatural. Então,
Faço umas perguntas para vocês aí. Deixa eu já ler aqui duas. Tenho 30 anos de religião. Às vezes penso que não vou conseguir essa graça. Falo mais um pouco. A live parou na hora. A Manuelita Soares. Essa graça, antes de você entender, o segredo é crer. A religião, primeiro, ela quer entender tudo, para daí ela estar segura de crer naquilo que ela entendeu. Jesus é o contrário. Você primeiro precisa crer em tudo, e à medida que você vai crendo, é a medida que você vai entendendo. Toda fé que você precisa entender para crer, não precisa de mais fé. A fé perde o sentido naquilo que você entende. A fé justamente existe para a gente superar aquilo que a gente não entende. Cal, fiquei em dúvida sobre a visão de inferno. E também ontem estávamos comentando sobre o suicídio. Qual a eternidade desta pessoa? Quer responder, Macaulay? Quero. Eu olho para o lado figurado da história e aí eu percebo que foi criada uma grande maquete para que eu possa usar isso contra a tua própria vida, né? Então eu olho para você e falo o seguinte: ei, larga os seus pecados, porque senão você vai para o inferno, você vai queimar no inferno. E aí o cara tá lá prestes a fazer alguma coisa, dele lembra: meu Deus, se eu fizer isso aqui, eu vou pro inferno. A graça, ela não é contra o inferno, ela é a pregação. O Paulo não falava disso. Paulo deixava claro o que o evangelho fazia de mudança interior pro exterior na vida da pessoa. Esses dias eu recebi uma frase aqui que eu fiquei um pouco assustado, né? A frase falava assim: devemos pregar mais que o inferno é quente e que não sei o que, não sei o que. Eu falei: irmão, se um dia eu precisar pregar inferno para falar que Deus é bom, eu paro de pregar. Se um dia eu precisar dar ênfase pro diabo para falar que Jesus salva, eu paro de falar. Porque se a Bíblia por si só, a palavra de Deus, o Cristo vive em mim, não for suficiente para que as vidas reconheçam Ele como Salvador, eu não preciso disso. Então, é aquilo que o Carl disse, né? A gente está vivendo um tempo onde eu também acredito que a gente já passou por isso e sou convicto disso, assim. Eu não tenho medo de ir para o inferno, até porque se Jesus não for suficiente para vencer aquele que já foi derrotado, eu não tenho um destino melhor a não ser nos braços dele na eternidade, né? Então, a visão de inferno é entender que essa história figurada que te faz ter medo, se o medo é contrário do amor, por que eu prego medo? Para te controlar. Já eu prego amor para fazer você ser livre. O medo só é pregado para controlar o povo. É isso aí. Pregar medo dá dinheiro. Nisso, né? Pregar medo dá dinheiro, entendeu? Dá muita plata, muita plata. Dios Muita ha plata. en sus manos. Las manos de Jesús van a pesar en su cabeza, hermano. El devorador vai entrar em sua casa. Você bateu no coche porque pregar medo dá dinheiro. Por isso que as pessoas continuam pregando medo. Mas é o seguinte, eu vou deixar aqui só um gostinho, vou fazer uma live só sobre isso, beleza? Conforme a gente for aumentando aqui o nosso grau de compreensão, vou deixar só um gostinho para você. Eu creio que ninguém vai para o inferno. Ainda que o inferno exista, mas eu quase duvido que alguém vai para o inferno. Porque se existe alguém que tem as chaves do inferno e da morte, então o inferno tem um carcereiro. E a gente sabe que Jesus, ele desceu e ele pegou a chave. Então, se alguém vai para o inferno é porque Jesus, talvez foi Jesus que colocou ele lá. Se Jesus não colocou ninguém lá, eu não creio que alguém vá para o inferno. Ah, então o inferno não existe? Existe, claro que existe. Inclusive, Deus fez o inferno, não sei se você sabe. Porque Deus fez quem mora dentro do inferno. A questão é que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. E a eternidade com Jesus foi feito para pessoas. E aí existe um meio termo nesses dois aqui, ó. Ah, então todo mundo vai ser salvo? Não, também não.
Então ninguém vai Meu para o inferno Deus. e todo mundo vai ser salvo? Não. Existe um meio termo aqui. E essa é a razão do evangelho que a gente prega. Não é uma pregação para falar que, ó, você tem que sair, senão você vai para o inferno. Não. A maioria dos crentes hoje, são crentes por medo do inferno. E se você é um crente para ir para o inferno, você já está no inferno e não sabe disso. Isso é viver o inferno. Não, Felipe, não é universalismo. Universalismo prega que todo mundo está salvo. E não é universalismo. Eu não Então, creio que todo mundo tá salvo também. mas é isso aí. Isso aí não tem essa teofilosofia, ainda não inventaram sobre essa teoria. Mas vamos fazer uma live só sobre isso. E, É, e é isso aí. Vamos tirar o emprego de muito canalha. Tá pregando aí, enchendo igreja, colocando medo das pessoas de ir para o inferno. E é isso aí. Beleza? Eu não sou tamo universalista. junto. Fica registrado aqui, né, para lembrar as Nem pessoas. eu. O universalismo é falar que não, tá todo mundo já tá indo para o céu. De fato, todo mundo está Ah, salvo, se. né? Só que nem todo mundo está na eternidade. Nós estamos salvos, sim. Vamos dar outro nó na cabeça aqui, ó. Jesus, ele falou o seguinte: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Meu Se o mundo Deus. não está salvo, Jesus falhou na missão. Se o mundo não está salvo, Jesus falhou na missão. Se Jesus não falhou na missão, o mundo está salvo. Tcharam! Cal, então tá todo mundo salvo? Tá. Agora, salvo de quê? É outra história. Agora, que É, todo mundo é eterno? Não, não, não. Negativo. Por isso que o universalismo é furada. Se o universalismo fosse verdade, todo mundo é eterno. E todo mundo não é eterno. Inclusive do pó você veio e do pó você voltará. Aquele que nele crê não perece. Mas aquele que não é, crê, esse é perecível. Do pó ele veio, do pó ele voltará. Beleza? é. Se eu Então, precisar pregar, se eu precisar pregar o medo, eu tô dizendo que a pregação do amor é incoerente, né? E aí, se a minha vida não é a manifestação de boas obras daquilo que eu creio em Jesus, eu vou ter que ficar vivendo para sempre contando histórias para que as pessoas vivam através desse medo. é isso E aí. se eu fosse universalista, eu parava de fazer o que eu faço, né? Porque se já tá todo mundo salvo mesmo, todo mundo É, vivendo a eternidade, eu vivo uma vida perdida por aí. Então, eu creio que essa verdade é o versículo base de João 3,16, né? Se Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não é? Não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, ele trouxe salvação para o mundo, condicionou numa crença para que aqueles que creem vivam a vida eterna. Então, entender o que João disse, né? Que se viver a vida eterna viver, é estar com Ele, é conhecer Ele, essa vida é a vida que eu decido ver para mim. Então, se eu precisar, eu já fui escravo dessa religião e apresentava uma vida. Eu acho que contra testemunho ninguém tem o que falar, né? Apresentava uma vida perfeita, estava lá, enfim. Só que eu sei que eu era aquele cara, já que é para rasgar, vamos rasgar. Aquele cara que falava mal de todo mundo, que fazia confusão na igreja e que não vivia uma vida justa perante os olhos de Deus. Só que hoje eu sei o que eu tenho vivido, eu sei no que eu tenho acreditado, eu sei que isso tem surtido efeito na minha vida, né? A partir do momento que eu comecei a crer no evangelho que é puro e real, as coisas começaram a mudar, não por um esforço, mas por uma crença, não por um medo, mas pelo amor. E aí hoje, se eu vivo o que eu vivo em Cristo Jesus, é porque um dia eu saí da condição de escravo do medo e fui para a posição de filho de Deus. E como filho eu entendi que sentado à mesa do Pai, eu tenho como desfrutar sim dos benefícios que Ele tem para mim e não são coisas materiais. Isso eu falo de saúde, família, eu falo de intelecto, eu falo de conhecimento, eu falo de tudo isso porque aquele que às vezes a gente gosta de contar a história do testemunho de quem eu era no mundo, né? Mas mesmo na igreja eu era aquela pessoa que apresentava algo e não era. E aí, quando eu tive conhecimento, a graça de Deus, hoje eu posso ler Tito 2 e posso me sentir feliz em saber que tenho me tornado esse homem,
porque essa é a mensagem que nos faz viver uma vida justa perante ao Senhor. Isso. Então, se eu volto a repetir, se um dia eu precisar pregar medo, aí eu paro de pregar, porque disso aí já tem muitos pregando. A nossa santidade não é revelada pela ausência do pecado na nossa vida, mas pela presença de uma nova natureza. Tem muito nego tentando se libertar do pecado, mas não tem a nova natureza. Então, é religião. E alguém escreveu aqui, temos que nos basear na escritura. Irmão, essa escritura mata. A letra mata. Baseie-se no espírito dessa letra. Baseie-se no espírito da escritura. Que se você, assim como a Bíblia tem poder para vivificar alguém, a Bíblia tem poder para matar alguém. Se você lê a Bíblia sem revelação, você está morto. Você é o primeiro a morrer. E aí é o seguinte, o dia que você estiver em depressão, todo bom religioso, um dia ele chega na encruzilhada da crise, do burnout, do overwhelmed. E aí é o seguinte, aí você vai lembrar de uma palavrinha-chave chamada graça. Graça. Aí você vai perceber que você não precisa provar nada para ninguém. Todo religioso gosta de comprovar as coisas. Esse já é a primeira evidência de um religioso. Se você vive na plenitude de vida, de fé, de piedade, de boas obras, você não prova nada para ninguém. A gente só quer inspirar um ao outro e falar, irmão, não pense que você é livre o dia que você saiu da coleira enquanto te colocaram dentro de um canil. Você continua preso. Talvez agora só com um pouco mais de conforto. Porque antes a coleira ela roçava o pescoço. Mas não pense que viver dentro de um canil te faz livre. Saia do canil. Religião é um canil. Ela te liberta da coleira, mas ela não te permite viver para o reino de Deus, né? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe vocês. Amo vocês. Vamos que vamos. Escute o que foi falado, não escute o que você quis ouvir, tá bom? Então, de fato, a gente ama Jesus, a gente não está desmerecendo a obra de Cristo jamais, e a nossa fé não está baseado nos heróis do passado. Aliás, nós somos os heróis do futuro, né? Eu creio nisso. Então, eu prefiro viver a partir daquilo que eu vivo, Amém. não a partir daquilo que alguém escreveu ou está num monte de livro, né? Quem vive do passado é retrógrado, né? Eu creio que nesse tempo a gente está vivendo coisas novas, tá bom? Um beijo para todos aí, bom final de semana, vão para a igreja, congreguem, façam culto e preguem a palavra. Beijo! Valeu, galera!